Estamos em um momento muito ciclópico e nos perguntamos por quê? Por que o homem ainda prefere a guerra, o ser humano? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 742, pergunta qual a razão da guerra. E as nobres entidades referem-se: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e predominância dos instintos. E que pretende Deus com a guerra? Então aí nós vemos que é a marcha do sofrimento, para somente aí encontrar-se o discernimento para verdadeiramente a paz. Carl Gustav Jung, na sua extraordinária visão arquetípica do mundo, refere-se a essa imperfeição da criatura humana, a esse arquétipo antropológico devastador que é o poder. O ego, que se pavoneia da sua força e pretende suplantar o self, ao mesmo tempo dominar. Então estabeleceu o grande pai da psicologia profunda, que há dois seres imbatíveis na filosofia psíquica da humanidade: o poder e o amor. Dizemos nós outros, o poder é o cego monstro da degradação humana. A impiedade, como fala Kardec, a crueldade, o materialismo. É o filho espúrio do materialismo dialético, histórico, o mecanicismo mecanicista a que nos afeiçoamos. Esse materialismo devastador transforma o ser humano em uma máquina de desejos pessoais, de apenas eu, em detrimento de todos. Tem-se a prova naturalmente inegável de que ninguém é tão autossuficiente que não necessite de outrem. A vida nos tem ensinado em todos os aspectos a grande necessidade do próximo. Faz alguns anos eu havia lido uma reportagem extraordinária a respeito de um jovem americano que passou a dedicar a sua vida depois da guerra no sul da Ásia a divulgar os horrores que ele viveu na Coreia como prisioneiro. A história se resume ao seguinte: ele foi com seus amigos para o combate, do qual resultarão as duas Coreias do Sul e do Norte, a separação, a democrática Coreia do Sul e a comunista Coreia do Norte, trágica, voraz, degradada, miserável economicamente, a ponto de ser ajudada pelos seus contemporâneos da parte sul, a cuja humanidade o seu ministro primeiro odeia. Então, no fragor da batalha, um jovem piloto voava os campos de guerra quando um míssil derrubou o seu avião. Ele ejetou a sua cadeira e conseguiu sobreviver, mas ele caiu em terreno coreano do Norte e foi aprisionado. Durante 7 anos, ele experimentou os tormentos de ser um inimigo cultivado pelos inimigos. Foi levado a lavagens cerebrais contínuas. Viveu praticamente dentro de pântanos até a cintura com água podre. Ele e os seus companheiros. Mas se manteve fiel à democracia, à sua pátria, ao direito de ir e vir, de falar, pensar, de escrever, aquilo que não prejudica ninguém, mas que ele tem a liberdade de expor. E quando os americanos trocaram aqueles que eram prisioneiros entre as duas nações, ele foi liberado. Ao chegar à América, ao respirar os ares da liberdade, ele começou a contar como foi
aquele período de lutas, de aflições, de dores. E nos clubes de senhoras, principalmente, que existem muito nos Estados Unidos, das reuniões de chá, ele foi convidado a narrar a sua trágica existência e se tornou famoso. Tornou-se profissional de narrativas e era convidado para toda parte, onde então ele expunha as necessidades que dividiam a criatura humana no caos e as psicoterapias saudáveis do pensamento moderno, a sua própria experiência. Quando, já famoso, ele havia terminado uma conferência em Nova York, num grande hotel, e sentiu necessidade de ir até o bar tomar um café. O bar estava repleto, mas ele estava cansado. Havia tido um dia de seminário muito pesado e dirigiu-se ao bar, ao balcão. E quando ele tomava o café, ele percebeu que um homem do lado oposto fitava-o de uma maneira interrogativa. Ele desviou o olhar e retornou mais uma vez a vislumbrar o homem que o fitava agora seriamente. Ele se sentiu constrangido com aquele olhar interrogativo e saiu caminhando. Estava mais ou menos no corredor quando escutou alguém gritar o seu nome. E era tão interessante, porque ele estava principiando a sua carreira. Já fazia isso quase uns 20 anos. E o chamou, tenente. Ele se voltou e o homem abraçou-o e disse, mas o senhor é o tenente? Ele disse, sim, mas eu era da sua equipe. Que alegria imensa de poder abraçá-lo. Eu soube que o seu avião havia sido atingido por um míssil e disseram que o senhor teria sobrevivido, porque o senhor ejetou a sua poltrona e sobreviveu. Então a minha alegria é incomparável, porque o senhor sobreviveu, porque fui eu quem dobrou o seu paraquedas. E dobrei tão bem que ele se abriu e salvou a sua vida. O homem foi dominado por uma estranha reflexão. Ali estava um anônimo, um soldado, alguém da aeronáutica, a que ele não dera o maior valor, mas que era o dobrador de paraquedas. E graças ao seu trabalho perfeito, seguindo as regras, o paraquedas não houve, quando acionado, nenhuma necessidade, senão abrir-se e salvar-lhe a vida. E isso lhe foi tão importante, mas tão valioso, que ele passou a compreender a necessidade dessa fraternidade de benevolência, dessa ajuda recíproca às criaturas humanas. Ele compreendeu de imediato que a sua vida fora salva por aquele soldado que ele não conhecia. A evolução moral da humanidade permanece muito aquém do seu avanço intelectual. Dominamos tecnologias que podem aniquilar o planeta, ampliamos a longevidade humana e penetramos nos segredos da matéria subatômica. Enquanto persistimos em hostilidades, destruímos lares por mesquinharias e cultivamos ódios que deveriam ter sido superados há eras. Essa disparidade revela que o progresso intelectual não garante, por si só, o aperfeiçoamento moral. Este exige esforço contínuo e consciente. Por isso a lei de causa e efeito age tanto no plano individual quanto no coletivo. As grandes crises que afligem a humanidade são resultados proporcionais às causas morais geradas pela coletividade. Quando a codificação fala da passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, descreve um processo natural que decorre da elevação moral dos espíritos encarnados, não uma intervenção arbitrária, mas a consequência lógica de escolhas e atitudes. Essa constatação nos conduz a uma verdade ainda mais fundamental. A interdependência é lei estrutural da existência.
A codificação ressalta que ninguém evolui isoladamente. Somos entrelaçados por vínculos de responsabilidade recíproca que transcendem nossa visão imediata. Cada ação praticada, ou omitida, reverbera na rede invisível que une os seres. O bem reforça a corrente de solidariedade que sustenta a coletividade. O mal e a indiferença a fragilizam. Por isso, a reforma íntima não é um assunto privativo. Seus efeitos ecoam na ordem social, contribuindo concretamente para a elevação moral comum. Que a mensagem desta narrativa de Divaldo nos inspire o recolhimento íntimo e a coragem de servir. Em meio ao ruído das paixões humanas, que cada um possa sustentar a luz que já possui, ampliando-a no seu dia a dia. O homem de bem não é apenas quem professa elevados preceitos, mas quem os vive cotidianamente, e que inicia, hoje, sem aguardar condições ideais, o trabalho persistente e silencioso de sua própria transformação. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.